Olá pessoal, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, para conversar com vocês sobre tecnologia. E nós temos diversas playlists no nosso canal, em que a gente trata de diversos assuntos, como o funcionamento do aparelho, como funciona. Nós temos uma sessão de viagem ao passado, que é uma sessão de arqueologia. E temos essa sessão também, além de outras, em que a gente fala de muitos outros assuntos, em que eu tiro dúvidas sobre eletrônica, dúvidas sobre tecnologia. A gente escolhe um tema e faz um vídeo que a gente coloca na nossa playlist. Mas existe um tema que um vídeo só não é suficiente para a gente explorar tudo que ele oferece. É um assunto fascinante da eletrônica, que é o assunto que trata dos componentes que é muito importante para a eletrônica, componentes que são os capacitores. Então nós vamos falar nesse vídeo dos capacitores. Antigamente o pessoal chamava de condensador, pois se acreditava que esse componente, por armazenar energia elétrica, ele condensava a energia elétrica, mais ou menos como leite condensado, né? Mas não é bem assim, tanto que o nome correto, que passou a ser adotado unanimemente, né, em alguns ramos, como no ramo eletromotivo, automotivo, no ramo de eletricidade, ainda existem técnicos que chamam de condensador. Mas o nome correto é capacitor. E na eletrônica, a gente não usa simplesmente um tipo de capacitor nos aparelhos. A gente usa muitos tipos. A eletrônica, com o tempo, evoluiu, novas tecnologias foram criadas e os capacitores acabaram sendo também criados, utilizando-se diversas tecnologias, recebendo diversos nomes. Então, o primeiro capacitor que existiu era o capacitor de vidro. Por quê? Eram duas placas tendo um isolante entre elas, que era o vidro. Então, o vidro era o dielétrico. O dielétrico é o principal elemento de um capacitor, porque ele determina as suas propriedades elétricas. Ele determina como o capacitor vai funcionar no circuito, determina como ele armazena a eletricidade, ele determina onde o capacitor pode ser usado. Então vejam, um capacitor típico, nós temos lá um artigo no nosso site que fala muito disso, que é o artigo 3145, que está aí no link, né? Que ele explica como os diversos tipos de capacitores são construídos e onde eles são usados. Então, partindo do capacitor de vidro, que é o primeiro, é lógico que é um capacitor que foi no passado apenas o mais comum, por ser mais fácil de construir de forma caseira, ele tem a sua fragilidade. Na eletrônica, a gente não usa hoje o vidro, salvo em algumas aplicações muito especiais, para fazer um capacitor. Hoje a gente tem capacitores que são chamados pelo seu dielétrico, que usam os mais diversos tipos de dielétricos. Então, quando você tem um capacitor, você tem a capacitância, primeira coisa, quanto que ele armazena de energia elétrica. Segundo, você tem a tensão máxima de trabalho. E, finalmente, você tem o tipo de capacitor que ele é. Então, um primeiro tipo, que eu já falei bastante aqui, né, em vídeos explicando que é o mais problemático da eletrônica, que é um capacitor que usa um dielétrico produzido por uma reação química. É o eletrolítico, capacitor eletrolítico. Então, ele se caracteriza por ser um capacitor que armazena grandes quantidades de energia elétrica. Então, ele tem valores altos. Os valores medidos em microfarads e farads também, eles são altos. São capacitores que são usados em filtros, são usados para armazenar energia dentro do circuito eletrônico, né? E uma variação do capacitor eletrolítico de alumínio é um que usa um outro elemento químico para fazer o dielétrico, é o capacitor de tântalo, e usa o óxido de tântalo. Ele tem as mesmas características do eletrolítico, mas ele é menorzinho. E os dois não podem ser usados em frequências elevadas. São circuitos para corrente contínua e baixa frequência.
Nós temos alguns tipos de plástico, como o poliestireno, como o poliéster, que apresentam boas propriedades isolantes e dielétricas, né? Que permitem que eles sejam utilizados em capacitores. Então, existem capacitores de Styroflex, poliestireno, poliéster e alguns outros tipos que aparecem aí nos aparelhos eletrônicos. Eles são muito, assim, robustos, podem suportar tensões elevadas e são fabricados numa boa gama de aparelhos que você vai ter aí que, às vezes, fazer um reparo, fazer uma montagem, e você vai ver que eles estão lá, que eles podem ser usados nos circuitos de média e baixa frequência. Eles não servem para altas frequências. E um dos tipos mais comuns que nós temos, que a gente usa em alta frequência, mas ele não pode ser encontrado em valores muito altos, tem uma boa faixa de tensão de trabalho, são os capacitores cerâmicos. O dielétrico deles é uma pecinha, um chip cerâmico, que fica entre duas placas metálicas. Essas placas metálicas, em alguns tipos, são depositadas em cima da cerâmica por um processo eletrolítico. E eles têm uma característica importante. Eles operam em altas frequências e eles são robustos. Mas lembre-se, tem aí uma limitação. Ele tem a fragilidade de que ele não pode ser dobrado. Ele receber uma batida muito forte, a cerâmicazinha pode partir. E eles não são, assim, componentes flexíveis nesse sentido. Já está se criando, com novas tecnologias, já tive notícia, uma cerâmica flexível lá nos países que têm centros de desenvolvimento, com suas empresas fabricantes de capacitores, e é provável que logo, logo a gente tenha aí no mercado capacitores flexíveis de cerâmica. Lá no passado, existiam ainda capacitores que tinham como dielétrico o papel. E esse papel, é lógico, que é isolante, ele não era lá grande coisa em matéria de faiscamento, era fácil haver um faiscamento, não suportavam muitas elevadas tensões, e tinham também a dificuldade de que eles se deterioravam, o papel absorvia umidade e o capacitor começava a apresentar fugas. Melhorou-se esse tipo de capacitor impregnando o papel em óleo. Então nós tínhamos chamados capacitores a óleo, que foram usados durante muito tempo em aparelhos eletrônicos antigos. Vocês ainda podem encontrar esses capacitores em aparelhos antigos. Até eventualmente você tenha isso em alguma sucata. Mas verifiquem se eles estão bons antes de usar. Na realidade, qualquer componente eletrônico que ficou armazenado por muito tempo deve ser testado antes de ser usado. Futuramente nós vamos falar aí dos capacitores de papel e de óleo e de alguns outros tipos antigos e ensinar vocês como é que vocês fazem a substituição por equivalentes modernos sem prejudicar o funcionamento e a originalidade do aparelho. Um televisor antigo, um rádio antigo, um amplificador antigo, por exemplo. Se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, esperem o nosso próximo vídeo e, é lógico, deixem o seu like. Até mais!